Eu sou o Kemel, sou de São Mateus do Sul, cidade da qual tem a praça do Ecfome, e estou no Ecfome há 5 anos. Antes e durante e depois de eu ter me tornado um licenciado do Ecfome, eu tenho emprego, sou CLT numa grande empresa conhecida, inclusive brasileira, e eu trabalhava somente com isso, né? Fiz também alguns empreendimentos que não deram certo, uma loja mais especificamente acabou não dando certo, e eu acabei encontrando no Ecfome a chave do sucesso. E hoje eu dedico boa parte do meu tempo ao Ecfome e também boa parte do meu tempo nesse meu emprego CLT, que também é importante aí para manter a nossa seguridade, a nossa vida, enfim. Então, num determinado dia, eu estava tomando café e surgiu a possibilidade de novamente empreender. E havia já na minha cidade, onde eu moro, São Mateus do Sul, um aplicativo de delivery, do qual todo mundo pedia por ele. E eu fiquei sabendo que esse aplicativo trabalhava numa forma de franquia, né? Eu fui pesquisar uma franquia e eu pesquisei franquias parecidas com esse aplicativo. Não tinha na época IA, mas o Google lá me deu uma resposta e o primeiro nome que surgiu foi o Ecfome. Daquele momento até a compra da licença durou muito pouco tempo. Eu vou falar para você que foi coisa de semanas, 2, 3 semanas eu já estava comprando a licença. E 3 meses depois a gente já começou a prospectar, 4 meses depois já inaugurou a praça e foi só curva ascendente e crescendo. O que me fez acreditar no Ecfome, desde o início que eu vi a marca, lá pelo Google, nessa pesquisa que eu fiz, foi a possibilidade de trabalhar com 3 coisas que eu gosto muito: relacionamento, com marketing e com tecnologia também. Tecnologia é algo que de certa forma sempre nos causa uma ebulição interna, né? A gente procura aprender cada vez mais, se digitalizar, e eu acho muito bacana. Então esses 3 pontos, né? Se relacionar com as pessoas, fazer marketing, porque eu particularmente gosto de fazer barulho mesmo, e tecnologia. Isso que me fez acreditar no Ecfome e fazer de tudo para que a nossa praça cresça cada vez mais. Eu vou iniciar essa frase falando algo que pode soar negativo. Eu passei a trabalhar mais, tá? Isso é uma verdade, né? Porém, esse trabalhar mais é extremamente prazeroso para mim, né? Pela virada de chave de ver um empreendimento dar certo. Como eu mencionei anteriormente, eu tive experiências negativas num passado de uns 3 anos antes de inaugurar o Ecfome lá em São Mateus. Não foram experiências legais. Drenei muitos recursos financeiros meus e de minha família. E o Ecfome foi a virada de chave justamente de algo que não deu certo para algo que deu certo. Então eu passei a trabalhar mais, mas eu passei a trabalhar em algo que eu gosto, né? Em algo que me dava prazer em termos de resultado financeiro, resultado de fomento da marca em São Mateus do Sul. A gente via cada vez mais as pessoas falando do Ecfome, falando do roxinho. Há uma frase lá em São Mateus do Sul que é dita por muitas pessoas e sai ao natural, que é o Ecfome é o app mais fominha da cidade. Isso as pessoas falam assim no natural. Você é do Ecfome? Eu sou. Então você é do app mais fominha da cidade, né? Isso. Obviamente que a gente fomentou essa frase nas mídias, nos rádios, nos outdoors, e sempre estava lá o app mais fominha da cidade, e isso acabou fixando na mente das pessoas. Então, quando você, voltando, né, falar de virada de chave, quando você vê algo, você sai de algo que acabou não dando certo
e vira de chave realmente para um negócio completamente diferente, para o que deu certo, é muito legal, muito maneiro, e foi isso, foi essa virada de chave, foi isso que aconteceu comigo naquele momento e vem acontecendo até hoje. Em abril de 2020, quando finalmente a gente foi liberado para prospectar os estabelecimentos lá de São Mateus do Sul, foi nos dado uma meta de 60 sellers. Não se chamava seller naquela época, inclusive. 60 estabelecimentos, 60 restaurantes. E essa meta era extremamente desafiadora, porque era o mesmo número que tinha no nosso aplicativo concorrente. E para a gente alcançar, né, esses 60 estabelecimentos, foi preciso muito trabalho de pé no chão mesmo, visitar as lojas, convencer os estabelecimentos a entrar em mais um aplicativo. Aí a gente acaba tendo que, de certa forma, baixar o nosso custo de forma periódica, né, para que as pessoas entrem também pelo apelo financeiro. A gente teve que focar em muito relacionamento, porque já havia um relacionamento, de certa forma, deteriorado do nosso outro aplicativo, do aplicativo concorrente. Então a gente focou muito no relacionamento positivo, atender as pessoas na hora, tirar as dúvidas, então foi preciso muita visita. Para os estabelecimentos que ainda não estavam, foi também necessário convencer esses estabelecimentos sobre a nova forma que o mundo via os negócios, ou seja, a digitalização. Eu estou falando de uma cidade de 47 mil habitantes, sendo que desses 47 mil, boa parte deles moram em regiões agrícolas, fora de centros urbanos, que não têm o costume de usar um aplicativo para qualquer finalidade. Então foi necessário também convencer as pessoas de que o mundo estava caminhando para uma digitalização. Isso vai mostrar, né, a gente vai fazendo isso, mostrando as vantagens de você ter um aplicativo, quais os benefícios que um seller tem em tendo um aplicativo, em que ele, muitos sabem, né, acaba facilitando na hora de receber um pedido, na hora de você fechar uma venda para o seu fominha. Então foi necessário esses dois vieses, né? O viés de você convencer as pessoas da necessidade de digitalização e também convencer os que já estavam no outro aplicativo a entrar em mais um. Porque para entrar naquele outro nosso concorrente já foi um desafio para eles. Aí chegou mais um, poxa, eu vou ter que entrar em mais um agora. Esse pensamento veio muitas vezes, poxa, eu vou ter que cuidar de dois aplicativos, eu não vou ter tempo, isso vai me confundir e tal. Fora isso, o nosso concorrente colocou cláusulas de exclusividade assim que soube que a gente chegou na cidade, isso também foi um desafio. Ajudamos os nossos sellers que estavam com essa cláusula, lhes garantindo que, caso eles quisessem mudar de ideia, não teria problema, obviamente, teria que mudar o contrato deles com esse nosso concorrente. E, enfim, em um mês a gente conseguiu esses 60 estabelecimentos. Desses 60, uns 50 mais ou menos estavam no aplicativo concorrente, ou seja, a gente já largou com 10 sellers exclusivos, né? Tinha aquela página, inclusive, o aplicativo tinha uma outra configuração, existia uma aba lá de só tem like, né? E a gente já iniciou com aquela aba cheia, com 10 sellers, assim. Um deles, inclusive, muito conhecido na cidade e acabou ficando com a gente. Foi bem desafiador, mas voltando à pergunta anterior, foi essas coisas que iam nos dando prazer, quando a gente via as coisas dando certo, né? E aí o aplicativo inaugurou no dia 28 de maio de 2020, inclusive é o Dia Nacional do Hambúrguer, né? E aí é importante eu mencionar para os novos CMs que você nunca deve ter salto alto, né? A gente hoje não tem concorrente na cidade. Esse nosso concorrente, que estava 2 anos antes de nós, ele foi com muito salto alto quando a gente chegou, salto alto mesmo, né? Ele achava que não ia dar em nada.
Com um mês, a gente já balançou um pouco as estruturas dele. Com 2 meses, a gente já atropelou ele em termos de número de pedidos, já está fazendo mais pedidos do que eles. Isso, dados reais que os sellers mais amigos mostravam para a gente. Com 6 meses, já estava assim, uma disparidade muito grande. Resultado, né? 3 anos depois eles fecharam, hoje não estão mais lá. O aplicativo Inominável tentou entrar lá 3 vezes, nunca conseguiu. E hoje a gente concorre com os pedidos diretos. E a gente tem a certeza que, em função dessa concorrência, a gente consegue performar ainda minimamente 50% mais do que a gente performa hoje. E é essa meta que a gente vai buscar. Então, daqui 5 anos eu espero estar licenciado do Wikeform. Isso é algo que eu trabalho para isso. Eu sei que a empresa, né, o Grupo Magalu, o Wikeform, tem suas metas comerciais, tem seus objetivos, e a gente procura atender isso de forma que tanto o Magalu, o Wikeform, confiem a nós ainda a tarefa de conduzir São Mateus do Sul como uma cidade roxinha. Fora isso, a gente pretende sim estudar aquisições de novas praças para também pintar essas praças de roxo. Em termos de performance, daqui 5 anos, com certeza, eu penso em dobrar o número de pedidos que eu tenho em São Mateus do Sul. A gente tem como objetivo aumentar cerca de 20% por ano. É algo que a gente pretende voltar a trabalhar algumas coisas que a gente fazia lá no início, o Ike Raiz, né? A gente pretende voltar a fazer algumas coisas, trabalhar a base de fominhas, relacionamento in loco com os nossos parceiros, fazer campanhas locais. A gente pretende sim voltar a fazer isso. Como eu mencionei também na pergunta anterior, evitar ao máximo o salto alto. Esse clima de já ganhou por não ter concorrente na cidade, isso é prejudicial. Se você ficar, né, à mercê do resultado orgânico, a tendência é que você acabe ficando, né, à margem de outras formas das pessoas realizarem pedidos. Então a gente precisa continuar performando bem, mas tendo o objetivo de crescimento. E daqui 5 anos, né, a minha meta, enquanto São Mateus do Sul, é dobrar o número de pedidos. Quem sabe a gente ter outras cidades aí também. Persistência, foco, relacionamento com as pessoas, treinar a sua parte comercial. O comercial é extremamente importante. Os pedidos, eles não vão surgir organicamente, não vão surgir não. Para você ter o seu pedido de número 100, que foi uma conquista nossa, né? Muito comemorada, inclusive, do qual a gente conseguiu atingir um mês, o pedido número 100, né? Depois a gente, por número 200, número 300 e assim por diante, né? 100 por dia, no caso, foi necessário muito trabalho, muita dedicação em fomentar a marca. Então tem que ser persistente. Há métodos com custo baixo para você fomentar a marca do Wikeform na cidade, tais como panfletagem, em que você mesmo vai lá e faz a panfletagem. Influencers da sua cidade tem um custo relativamente baixo, obviamente, de acordo com o que você combina com esse ou com essa influencers. E aí, na medida que os pedidos forem surgindo, você pode reservando parte desses recursos para outras mídias. Outdoor é importante, né? Porque o outdoor ele demonstra que você chegou realmente na cidade, né? Ele marca presença, ele dá um gigantismo para a marca do Wikeform. Em algum momento, importante você investir em outdoor. E muita persistência, gente, muita persistência. Não desista, não desista com qualquer dia ruim que o Wikeform tiver. Não desista com qualquer campanha que acabou não dando certo. Não desista com qualquer mês que você não tenha atingido sua meta de pedidos ou meta financeira, porque vai vir um outro mês, vai vir uma outra campanha. Eu acredito também que as pessoas que forem adquirir a licença e porventura acabar
que isso se transforme em sucesso, em mais pedidos, o que eu posso aconselhar é não se satisfazer por esse retorno financeiro. Já estou podendo, né, ter meu dinheiro, vou parar por aqui, porque se está dando resultado, a chance de você ter um resultado ainda maior é muito grande. Então invista em marketing, fomento de marca, deixar sua marca na cidade. Como eu mencionei, o Wikeform é o app mais faminha de São Mateus do Sul. As pessoas conhecem o Wikeform por isso. As pessoas sabem que são faminha, né? Quando ela fala, eu sou um fominha do Wikeform, elas se enxergam como fominha. Isso é marca, né? Reforçar a marca na cidade. Então, o que eu indico é nada de salto alto, persistência, foco no relacionamento, investimento forte em marketing, sem parar, tá? Até hoje a gente investe muito em marketing lá na cidade, mesmo não tendo concorrente. Então, essas as dicas que eu dou. É isso aí, muita persistência e muita luta. Valeu, obrigado.